Fala, aqui é o professor Pablo, professor de Geografia e História, e este é mais um vídeo do canal Pablo GTG. Hoje vamos falar sobre as três revoluções industriais. Primeiro, o que é uma revolução? Revolução é um processo de ruptura com a ordem estabelecida. Então, a revolução é diferente de evolução. Tá? Evolução é algo gradual e revolução é algo que acontece de forma rápida. E o que é indústria? Indústria é o processo de transformação de uma matéria-prima em alimento, um exemplo, tá? Ou então uma matéria-prima num bem industrial, né? O carro não brota do chão, ele tem um processo de ser transformado em carro, e assim por diante. E a revolução industrial é uma inovação da forma de produção, tá? É mais rápida e de acordo com a lei da oferta e da procura e da economia de mercado, ou seja, quanto mais oferta tiver, maior será a procura. Na verdade, é o contrário. Quanto mais procura tiver, maior será a oferta. E assim por diante. A primeira Revolução Industrial. Onde que ela aconteceu? Primeiro, ela surgiu na Inglaterra do século XVIII. Tá? Entre 1720 e 1840. Já na metade do século XIX. As invenções. O tear mecânico, o navio a vapor, a locomotiva. As matérias-primas, o carvão, o algodão, a água, entre outras matérias. E ainda tinha também formas de reivindicação dos trabalhadores. Um exemplo foi o movimento ludita, tá? O ludismo, que foi um movimento criado por Ned Ludd, que o que ele fez? Ele começou a quebrar as máquinas, porque com as máquinas quebradas não tem como se trabalhar, né? Porque, na verdade, as máquinas estavam substituindo o trabalho humano. Onde aconteceu? Na Inglaterra. A Inglaterra, a Ilha da Rainha, né? Na Europa insular. O barco a vapor, esse é um exemplo, né? De como era um barco a vapor. Bem diferente dos barcos e navios que nós conhecemos hoje. O movimento ludita, que os próprios trabalhadores começaram a quebrar as máquinas. O tear mecânico, que ele produzia muito mais rápido que manualmente. Isso é uma revolução industrial. E a locomotiva, também chamada de Maria-Fumaça, que funcionava com carvão mineral. Pensem bem, uma distância que se faz a cavalo é bem diferente o tempo de viagem do que uma distância que se faz com uma locomotiva. A segunda revolução industrial, ela aconteceu entre 1870 e 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos prestar atenção nessas datas. Foi na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Quais foram os países envolvidos? Os principais: a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Japão. As matérias-primas: a bauxita, que se faz o aço, os combustíveis fósseis, como o petróleo, e aí guardem essas três palavrinhas. Na verdade, essas duas: pólvora, gás lacrimogêneo, porque está ligado a armamentos. Vamos chegar lá. As invenções da segunda revolução industrial: o automóvel, o motor a explosão, o diesel, os armamentos, o avião, os eletrodomésticos, o aço, os combustíveis. As formas de reivindicação: cartismo, que aconteceu no século XIX, quando os líderes dos trabalhadores foram reivindicar melhores condições de trabalho para o parlamento inglês, com uma carta, por isso o nome cartismo, e o sindicalismo, né, no século XX e XXI também. Mas teve mais força no século XX, em que os sindicatos reivindicavam melhor de condições de trabalho para os trabalhadores. O Fordismo, que é uma marca registrada da segunda revolução industrial, que é o método de produção em massa pelos trabalhadores em movimentos repetidos até a exaustão. Pois bem, o que o Fordismo ensinava? Ensinava que o trabalhador ele só tinha uma única função. Se era apertar um parafuso, só apertava parafuso. Se era apenas colocar uma roda no lugar, era apenas colocar uma roda no lugar. Se era apenas encaixar o pneu, era só encaixar o pneu. Se era apenas encaixar o motor, era só encaixar o motor. Fazia isso exaustivamente, tá? E é nesse momento que acontecem as duas grandes guerras mundiais.
é que também é a segunda etapa do capitalismo, que é o capitalismo concorrencial ou industrial, em que há a colonização da África e da Ásia pelas potências imperialistas da Europa. O Reino Unido, que é a própria Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Bélgica, a Alemanha, entre outros. Como vocês podem ver nesse mapa, nós temos aí a África, não somente a África, mas a Ásia também, partilhada pelos europeus. Vamos lá. Em vermelho está a Inglaterra. Então nós podemos ver todos os territórios em vermelho pertencentes ao Império Britânico, que era conhecido como Império onde o Sol nunca se põe, porque em todas as partes do planeta existia sempre um território britânico. A França em azul, que era a segunda maior potência desse período. A Alemanha em verde, com alguns territórios na África. A Itália também, com bem menos territórios na África. Quem dominava realmente era a Inglaterra e a França. Portugal com os territórios em verde claro. E a Espanha com os territórios em amarelo. A Bélgica com um grande território, que era o do rei Leopoldo, né? Praticamente o quintal dele, o Congo belga. E Cecil Rhodes, que foi o maior exemplo de explorador britânico. O que vocês estão vendo é uma charge de um desejo que ele tinha no coração. Qual era o desejo dele? Ele queria unir tanto a cidade do Cairo, no Egito, no norte, a cidade do Cabo, no sul. Ele queria cortar a África toda de norte a sul, mas ele não conseguiu fazer isso. Mas essa charge simboliza isso. Ele de pernas abertas, né? Quase abrindo espaguete para poder unir ao norte e ao sul da África. Ele também queria fazer uma ferrovia unindo o norte ao sul. Mas nem tudo na vida a gente consegue do jeito que a gente quer, né? E aí nós vemos o mapa mundi do período da segunda Revolução Industrial. Quais foram os países que mais se destacaram? E aí nós temos os Estados Unidos, tirando a Europa e as colônias africanas, e o Japão, tá? Os Estados Unidos é uma das maiores marcas da segunda Revolução Industrial. Lembrando que a partilha da África é o capitalismo concorrencial ou industrial. Por quê? Porque os países estavam disputando para ver quais teriam as melhores indústrias. E por que ir para a África? Para poder conseguir melhores matérias-primas para as indústrias na Europa. Que tipo de matéria-prima? Ferro, aço, borracha e assim por diante. Esse aí é o Henry Ford, o inventor do automóvel, um dos inventores. Outro inventor chamava-se Carl Benz, tá? E a sua esposa, Bertha Benz, foi a primeira pessoa na história da humanidade a dirigir um carro. Mas o Ford, ele era americano. E essa é uma fábrica da Ford em Detroit, em Illinois, Estados Unidos da América. Nós podemos ver como que o carro era produzido. Era uma linha de montagem em que uma esteira ela abrigava os carros e os carros iam sendo montados, pouco a pouco. E esse é um exemplo do Ford T, né? Bonito. E o diesel? Opa, não é esse aí não, pera aí. Acho que cometi um erro. Não, é esse aqui, Rudolf Diesel. Rudolf Diesel foi o que inventou o motor a explosão. O outro diesel também tinha ligação com o carro, mas em outro sentido. Então esse Rudolf Diesel foi o que inventou o motor a explosão, que funcionava tanto a gasolina quanto a óleo diesel. Por isso o nome do motor, em homenagem a ele. E um exemplo de avião da Primeira Guerra Mundial. Para quem já viu aquele desenho Pegue o Pombo, se você não viu, pode ver. Retrata esse período, esses aviões. O Titanic, que é um exemplo de navio a vapor. É um dos mais conhecidos por causa da tragédia que aconteceu em 1912. Mas no próprio filme já se fala em petróleo, magnatas do petróleo, mostrando que é do período da segunda Revolução Industrial. Um avião da Segunda Guerra Mundial, um avião americano, com certeza um bombardeio contra os japoneses. E um tanque de guerra também americano. Lembrando que os tanques foram criados na Primeira Guerra Mundial, mas foram implementados para a Segunda Guerra Mundial, inclusive pelos nazistas, os chamados Panzers, que eram os veículos blindados de combate. A terceira Revolução Industrial, quando que ela começa? Ela começa em meados do século XX, entre 1950 e 1970, e ela dura até hoje.
ela foi provocada pela Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria ela começou quando acabou a Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque a Europa perdeu seu prestígio e quem começou a dominar o mundo? Estados Unidos e a União Soviética. E os dois tentaram, de todos os modos, ganhar a Guerra Fria. Levar quantos mais pudessem para o seu lado, ou o lado do socialismo, ou o lado do capitalismo, quantos mais países pudessem influenciar. Foi também uma guerra ideológica. Então essa guerra preparou todos os meios para que a terceira revolução industrial pudesse acontecer. Em que sentido? Na revolução tecnológica e na informação. Quais foram os países envolvidos nesse período? Os Estados Unidos, os países europeus, o Japão, os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, entre outros tigres asiáticos. Então nós vemos aí o mapa mundi dos principais países que estão envolvidos na terceira revolução industrial. Vejam que o Brasil está marcado. Então quais são os principais? Os Estados Unidos. Por quê? Por causa da Califórnia. O que tem na Califórnia? Hollywood? Não, não só isso. Ah, tem mais o que então? Tem o Vale do Silício, que é onde fica a sede da Google, tá? Então é um tecnopolo, onde se produz tecnologia. Na Europa, quais são os principais países que têm tecnopolos ou que estão envolvidos com a terceira revolução industrial? A Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, a Espanha e, no Oriente Médio, Israel. Lembrando que Israel, dentro do Oriente Médio, ele é um país que tem muita tecnologia. Por exemplo, o primeiro antivírus criado foi lá. O primeiro celular criado foi lá. O primeiro chip foi lá. Então é um país muito avançado. Indo para a Ásia, quais são os principais? O Japão, óbvio, desenvolve muita tecnologia. Os tigres asiáticos, como eu já tinha mencionado antes, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E os novos, na verdade, China. Por quê? Porque a China está começando a se desenvolver mais ainda economicamente. Várias empresas de tecnologia. A Rússia, lembrando que a Rússia era país principal da União Soviética, que também tinha muita tecnologia durante a Guerra Fria. A Índia, que tem também tecnologia, inclusive com relação a lançar satélites para o espaço, juntamente com a Rússia e a China. E os novos tigres asiáticos. Quais são os novos tigres asiáticos? Vietnã, Tailândia, Malásia e a Indonésia. Então, esses são os novos tigres asiáticos, também estão envolvidos com os tecnopolos, desenvolvimento tecnológico. E o Brasil. Mas onde? Em São Paulo. Qual lugar? Na Unicamp, Universidade de Campinas. É um tecnopolo brasileiro. Muita tecnologia é produzida no interior de São Paulo. Os produtos produzidos: os computadores, GPS, celulares, tablets, a internet, que começou durante a Guerra Fria, os videogames, um exemplo também que restou da Guerra Fria, a matéria-prima, a fibra ótica, o nióbio. E a principal consequência é a globalização. Por quê? Porque se hoje você tem internet em casa e você está estudando pela internet, assistindo esse vídeo, é por causa da globalização. E a forma de reivindicação principal de hoje, da terceira revolução industrial, é o sindicalismo. Temos também o toyotismo, que é um método diferente de produção. Por quê? É um método de produção de acordo com a lei da oferta e da procura do mercado. Tá? A diferença do Fordismo é que o Fordismo produzia em massa. E isso acabou causando a crise de 29. Porque não adianta ter mercadoria sem poder vender. Tem que vender de acordo com o mercado. Então o toyotismo faz com que as empresas se adequem ao mercado. Então a produção é flexibilizada. E o funcionário sabe exatamente o que tem que ser feito. Não faz apenas uma função, mas ele participa de todo o processo. Muitos ainda discutem se hoje existe uma quarta revolução industrial. Pode ser que exista. Alguns afirmam que é ligada à nanotecnologia, nanociência. Mas isso tudo ainda está em discussão. Um exemplo óbvio: redes sociais.
Qual pessoa não conhece pelo menos 5 ou 7 itens que estão nessa imagem? Todos nós sabemos cada uma dessas. Então as redes sociais são uma marca registrada, a principal marca registrada da terceira revolução industrial. A internet e o GPS, porque qual pessoa que nunca se perdeu e liga ao GPS? Hã? Lembrando que o GPS foi criado para os combates, tá? Para bombardeios. Depois que acaba a Guerra Fria, é que eles liberam tudo. Foi sempre desenvolvido por militares. Então, meus amigos, é isso. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um abraço.